Olá! A aula de hoje será sobre Introdução à Química Orgânica. Então vamos lá? Primeiramente, vamos conversar sobre a evolução da química orgânica. Primeiro, Bergman, em 1777, ele dividiu a química em duas partes, compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Os compostos orgânicos, ele dizia que eram substâncias dos organismos vivos, ou seja, somente organismos vivos poderiam sintetizá-lo os compostos orgânicos. Os compostos inorgânicos são substâncias do reino mineral, assim foi classificado. No início do século XIX, Berzelius, então, ele defendia a teoria da força vital, que era uma força misteriosa que somente os organismos vivos possuíam e que eles conseguiam sintetizar os compostos orgânicos. Até que surgiu Euler e a famosa síntese da ureia em laboratório. Então, em 1828, Euler foi ao laboratório e aqueceu cianato de amônio e produziu ureia, que é um composto orgânico. Então, o que ele fez? Ele marcou a química orgânica, ele derrubou a teoria da força vital. E os cientistas começaram, então, a estudar mais profundamente os compostos orgânicos. Em 1848, Gmelin reconhece que o carbono é um elemento fundamental dos compostos orgânicos e Kekulé definiu: química orgânica é a química dos compostos de carbono. Tá? Kekulé se uniu a Cooper e defendeu aí alguns postulados. Primeiro postulado, ele dizia o seguinte, que o carbono é tetravalente. O que é isso? Significa que o carbono possui 4 elétrons na camada de valência, tá? Então, significa que o carbono faz 4 ligações para buscar a estabilidade. Segundo postulado, as 4 valências do carbono são iguais entre si. Então, independentemente de onde o cloro, nesse caso, estiver ligado, vai ser sempre aqui o mesmo composto, justamente por conta do segundo postulado. Significa que se o cloro estiver do lado esquerdo, ou embaixo, ou do lado direito em cima, sempre vai ser o clorometano. Qualquer um aqui desses compostos está sendo representado o clorometano por conta do segundo postulado. Terceiro postulado, os átomos de carbono ligam-se entre si, formando cadeias. Então, estes 3 postulados são adotados, entendidos até hoje. Então, vamos classificar os átomos de carbono, então. Os carbonos, eles podem ser classificados em uma estrutura como carbono primário, carbono secundário, carbono terciário ou quaternário. Tá? Então, o que é um carbono primário? É aquele carbono ligado a mais um átomo de carbono. Secundário, aquele carbono ligado a outros 2, tá? Terciário a outros 3 e assim é feito. Então, por exemplo, aqui, esse carbono, ele está ligado com este e com este. Então, portanto, ele é o quê? Ele é terciário, né? Por exemplo, esse carbono que está aqui, ele está ligado com esse carbono, com este carbono, com este carbono e com esse, então ele é quaternário. Esse carboninho aqui agora, ele está ligado somente com esse carbono, então ele é primário. Classificação das cadeias carbônicas. Elas podem ser classificadas aí primeiramente em aberta ou fechada. Tá? Vamos falar primeiro das abertas. E as abertas, elas podem ser chamadas de acíclica ou alifática, tá bom? Então, dependendo aí do livro ou do exercício, ele vai usar um termo ou outro, ok? As abertas, elas podem ser classificadas em normal ou ramificada. É a primeira classificação. O que é isso? Normal significa que ele não tem ramificação. O que é ramificação? É quando eu tenho um radical, que são substâncias provenientes aí do carbono. Tem que ter o carbono ligado na cadeia carbônica principal, senão não é considerada ramificação, tá bom? Então, por exemplo, essa cadeia carbônica principal aqui que eu estou passando com um laser, tá vendo? Essa é a cadeia carbônica principal. Quem está ligado nela? Olha, esse radical. Então, por isso, essa cadeia é chamada de ramificada. Outra classificação, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Qual é a diferença? É que na homogênea eu só tenho
carbono na cadeia carbônica principal. E heterogênea, eu tenho pelo menos um elemento diferente de carbono no meio. Tem que ser no meio da cadeia carbônica principal. Não pode ser assim na extremidade, como está aqui o nitrogênio, por exemplo, ou como está o bromo, tá? Porque esta daqui é a cadeia carbônica principal, tá? Então, aqui eu só tenho carbono, então homogêneo. Agora aqui eu tenho um elemento, um heteroátomo que eu chamo no meio da minha cadeia carbônica, então, portanto, ela é heterogênea. Ela pode ser também saturada ou insaturada. Qual que é a diferença? É que saturada só tem simples ligação entre os carbonos na cadeia carbônica principal. Toma cuidado que, por exemplo, esse oxigênio, ele não está no meio da minha cadeia carbônica principal. Eu só tenho ligação simples aqui, então saturada. Dá uma olhada aqui, saturada também, tá bom? Esse oxigênio não está no meio. Diferentemente aqui, ó, e tem que ser ligação entre carbonos para ser considerada saturada ou insaturada. Então aqui, ó, eu tenho ligação dupla entre carbonos, insaturada. Eu tenho uma ligação tripla entre carbonos no meio da minha cadeia carbônica principal, insaturada. Agora a gente vai para as fechadas. As fechadas são chamadas também de cíclicas, tá? Elas podem ser classificadas de duas maneiras: alicíclica ou aromática. Qual que é a diferença? Aromática, eu tenho o meu anel benzênico e a minha alicíclica não. Então é o jeito de eu falar que não tem o anel benzênico, não tem ali o anel aromático, tá bom? Então a alicíclica não tem o anel benzênico e pode ser classificada em homocíclica ou heterocíclica. Homocíclica, como o próprio nome sugere, eu só tenho carbono aqui na minha cadeia carbônica principal. E heterocíclica, eu tenho aqui um oxigênio, que é um heteroátomo. No caso aqui, eu tenho o enxofre, tá bom? Então, vamos classificar agora, então, as aromáticas, que são aquelas que têm o anel benzênico, certo? Então, quando eu tiver apenas um anel benzênico, é monocíclica, tá? E tiver dois ou mais, é policíclica. Se esses dois estiverem juntinhos, é policíclica. Se estiver separados aí com pelo menos uma simples ligação, é não condensada, tá? Então, condensada quando estiver juntinho e não condensada quando estiver um pouco mais separado aí com pelo menos aí uma simples ligação, tá bom? Uma questão aqui do Enem, olha só, as moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Então, veja só, parece realmente uma pessoa, né? Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Tá? Então tá bem dentro do contexto aí da parte básica da química orgânica. Você precisa se lembrar que a cada extremidade aqui eu tenho um carboninho, tá vendo? Aqui eu tenho um carbono também, aqui eu tenho um carbono também, tá? Carbono, né? Carbono, carbono, carbono. Então, ele quer que você analise onde que tem um carbono quaternário, tá bom? Então, se você analisar aí com calma, com atenção, você vai ver que eu tenho aqui, olha, um carbono, tá? Que está ligado a um outro carbono, a um outro carbono, e a um outro carbono, e a um outro carbono. Então, esse carbono que está aqui é o carbono quaternário que ele está buscando. Então, portanto, a resposta vai ser mãos. Você poderia olhar em qualquer outra parte do corpo aqui do nanokid que você não ia encontrar um outro carbono quaternário, tá bom? Outro exercício, o ácido adípico, matéria-prima para a produção do nylon, apresenta a cadeia carbônica. Ele pediu para você classificar a cadeia carbônica, tá? Então vamos lá. Primeiro, saturado ou insaturado? Lembrando que saturado só tem simples ligação, insaturado possui pelo menos uma dupla, tá? Ou uma dupla ou uma tripla. Então, aqui está a minha cadeia carbônica principal. É aqui que eu tenho que analisar, tá bom? Então, veja, só simples ligação entre carbonos. Então, portanto, é saturada. Então, a letra C está descartada e a letra E também, né? Depois, homogênea ou heterogênea? Homogênea só tem carbonos. Heterogênea tem pelo menos um
átomo diferente de carbono no meio, não ligado na ponta, na extremidade, tá bom? Então, por isso, ela vai ser homogênea. Então, a letra B está descartada. E ela pode ser normal ou ramificada. Normal significa que eu não tenho nenhum radical proveniente do carbono, né, ligado na minha cadeia carbônica principal. No caso aqui, eu não tenho, então ela é, sim, normal. Então, por isso, a letra D é a correta, tá bom? Ok? Essa foi a aula de hoje. Me siga aí nas redes sociais, se inscreva no meu canal e fiquem atentos às notificações das próximas aulas, tá bom? Até mais!